Olá, bom dia. Eu me chamo Paulo Renato Ferreira e você me conhece. Eu sou advogado, milito na área penal. E esse canal Entendendo Direito com Paulo Ferreira, ele visa levar conhecimento jurídico para advogados recém-formados, enfim, para o público em geral que precisa ter acesso a determinados tipos de conteúdo. Então hoje eu vou economizar muito do seu tempo com um vídeo bem enxuto e a você direcionado, sobretudo você jovem advogado, ainda mais que milite, por exemplo, dentro da esfera da área penal, dentro do universo da área penal. Você que vislumbra a possibilidade de fazer uma carreira sólida na área penal. Uma pergunta interessante, quando exatamente se deve escolher uma estratégia para uma defesa? E como se faz a escolha da estratégia? Bom, é importante que, assim como a codificação traz ao advogado, traz ao aplicador da lei, traz de fato ao operador do direito, momentos específicos que são importantes, o momento da resposta à acusação, o momento da instrução, o momento das alegações finais. É importante que tal como a codificação revela para você essas etapas, você se preocupe de revisitar essa estratégia que você escolheu etapa a etapa, para verificar se de fato existe um benefício maior proveniente ao cliente ao final dessa marcha processual, se você considerando essa estratégia que você escolheu. Lembrando que essa estratégia ela precisa ser escolhida assim que você passa a advogar nos autos. Então, se você hoje é contratado, para advogar num processo em que uma pessoa, por exemplo, seu constituinte, é acusado por um crime contra o patrimônio, por exemplo, do artigo 157, certo? Você precisa nesse momento verificar o que a denúncia traz, se houve o auto de prisão em flagrante, o que ele trouxe, o APFD. É importante saber exatamente como trabalhar nesse processo. Bom, lembre-se, é muito importante lembrar disso, ter isso em mente, que a defesa visa alcançar, obviamente, o melhor proveito para aquele que é seu constituinte. Não preciso lhe dizer que você não vai se incriminar nunca no processo. Você é um defensor, você é um advogado que hoje milita no processo porque estudou para isso. Sua defesa é técnica, mas é uma técnica que não é diferente de uma neutralidade absoluta, em que você não tem compromisso com a defesa do seu constituinte. Você precisa exercer a sua defesa de maneira intrépida, de maneira técnica, de maneira de fato a comportar uma elucidação dos fatos a partir de um melhor proveito para o seu constituinte, em atendendo aos elementos que constam dos autos. Então, eu já disse isso aqui, é verdade, há situações em que o seu constituinte é réu confesso e que, portanto, defender a confissão dele e como estratégia até o último momento importará num proveito melhor para ele na índole processual, do que se ele fosse passar a tentar negar uma autoria. Então, nem sempre o advogado peca quando ele passa a estabelecer que sempre o melhor caminho é a negativa da autoria. A boa técnica processual, ela faz com que o penalista possa escolher entre situações absurdas, de fato inacreditáveis, e aquilo que é palpável, respeitando sempre o conteúdo dos autos. Então é preciso que nós nos atenhamos, nós nos cinjamos, digamos assim, ao conteúdo dos autos. Preciso verificar o que foi produzido nos autos, para a partir daí escolher de fato adotar uma estratégia. E é preciso revisitar essa estratégia, de tempos em tempos. Por exemplo, como trabalhar uma estratégia para se obter uma revogação de prisão preventiva, Talvez aquela que seria a estratégia logo de cara escolhida, talvez ela daqui a 1 mês ou 2 meses, ou melhor, talvez ela com a instrução iniciada e com eventualmente a vítima já ouvida, por exemplo, talvez ela precise ali sofrer algum reparo. Tanto que os pedidos vão sofrendo alterações por vezes. Aquilo que você pede no início, que às vezes se baseia, por exemplo, em mera discussão processual legal,
ele vai passando, você passa a enfrentar cada vez mais os fatos à medida em que você tem um aprofundamento instrutório. Então você vai passar, quer queira, quer não só a tangenciar os fatos, mas por vezes a tratar de maneira profunda, inclusive, deles. É preciso que você, advogado, atente para esse ponto. Você precisa revisitar sempre as suas estratégias processuais. A sua estratégia, ela precisa guardar relação não só com o conteúdo dos autos, mas obviamente com o status, ou seja, com a posição exata em que o processo se encontra, certo? Você precisa ver o processo de maneira técnica, lembrando, seu compromisso também é, e muito fortemente é, com o seu constituinte. De maneira alguma, compromisso esse capaz de lhe incriminar, de forma alguma. No entanto, você, como defesa técnica, precisa escolher a linha de defesa que mais benefícios ou que uma menor reprimenda, por exemplo, causará ao seu constituinte, que lhe confiou a sua defesa em um processo em que ele é acusado. Bom, eu espero ter ajudado aquele que assistiu esse vídeo a ter em mente sempre, a advocacia é intrépida. Portanto, o advogado precisa colocar o pé na parede determinadas horas. Você precisa lembrar que tem prerrogativas, exvido o artigo 6º e 7º do nosso estatuto, da nossa lei federal 8906/94. Mas também é fundamental que você se lembre que a nossa defesa é técnica. Você estudou para isso. Portanto, a exerça com toda a amplitude que a sua formação, que o seu nível de informação exige que você assim o faça. E que, sobretudo, até o artigo 133 da Constituição determina que você, enquanto administrador fiel da justiça, co-administrador com todos os outros integrantes, os demais integrantes do sistema judiciário, que você assim o faça. Eu dou um bom dia a todos, me despeço de você, me acompanhe por gentileza, observe os outros vídeos do canal. Eu estou por aqui sempre, meu nome é Paulo Renato Ferreira. Um abraço.